Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica, em especial vamos falar sobre máquinas térmicas. Nas aulas anteriores nós comentamos sobre a primeira lei da termodinâmica, que não passa de um princípio de conservação de energia mais geral que inclui a energia interna do sistema e os mecanismos de transferência de energia por meio de calor, trabalho e massa que permitem a alteração da energia interna do sistema. A questão que surge é, será que todo o processo que satisfaz a primeira lei da termodinâmica ocorre na natureza? Vamos ver alguns exemplos. Imagine que nós temos uma xícara de café quente que é deixada sobre a mesa. Naturalmente, o calor, ao longo do tempo, o café se resfria, perdendo calor para o ar. Nada impede que o calor que foi perdido para o ar volte para o café e faça com que o café retorne à temperatura que ele tinha anteriormente. Nada impede. Em termos de balanço de energia, em termos de conservação de energia, isso é perfeitamente possível. Porém, nós não observamos isso acontecendo na prática. Um outro exemplo é o efeito Joule. O efeito Joule surge toda vez que nós temos a passagem de corrente elétrica através de um condutor. Como nós já discutimos anteriormente, isso está relacionado à variação da energia cinética dos elétrons ao passarem por um material resistivo, ao passarem por um material que diminui a fluência desses elétrons. Podemos sempre imaginar um condutor como sendo uma estrutura que apresenta um gás de elétrons. E esse gás ele flui através da rede cristalina. Quando ele encontra um resistor, os elétrons colidem com mais frequência nessa estrutura cristalina, transferindo parte da sua energia cinética para a estrutura do resistor, a estrutura microscópica do resistor. Isso faz com que ela vibre com mais intensidade e o que faz com que a sua temperatura, de um ponto de vista macroscópico, seja aumentada e a gente observa a transferência de calor para o ambiente em função dessa diferença de temperatura. Então o efeito Joule ele é a conversão de energia cinética em energia de vibração, que leva a um aumento de temperatura do resistor. Isso produz, então, calor. Passagem de um condutor, passagem de corrente através de um condutor produz calor. Poderíamos aproveitar esse calor, desligar o conjunto, o circuito, e pegar esse calor que foi perdido e transferi-lo novamente para o condutor. Por outro lado, nunca observaríamos uma corrente elétrica fluindo na direção contrária. Embora isso seja possível em termos de balanço de energia. Energia transferida para uma região, depois é transferida para outra. A energia total permanece a mesma. Mas não observamos isso também na prática. O outro exemplo é aquele dispositivo usado pelo Joule para mostrar o equivalente mecânico do calor. Lá o que ele fazia era o seguinte: toda vez que ele liberava os pesos, liberava esse peso, então esse movimento era transmitido por esse conjunto de pás e eixo, aquecendo a água. Se ele faz isso várias vezes, ele consegue detectar uma variação de temperatura. E como o líquido fica com temperatura maior do que a temperatura da vizinhança, a gente observa transferência de calor. Agora imagine que nós deixamos esse sistema em repouso e pegamos aquela quantidade de calor que foi gerada e transferimos de novo para a água. A gente poderia imaginar que as pás girariam no sentido inverso e o peso seria elevado. Mas isso também não acontece na prática. Em termos de balanço de energia, sem problema, isso poderia acontecer. Mas não observamos isso acontecer quando devolvemos essa quantidade de calor para a água. Então, o que nós podemos concluir? A princípio, aparentemente existe uma direção única para os processos físicos. Eles acontecem apenas numa determinada direção. Dessa forma, a gente precisa pensar numa lei que contemple isso, que contemple essa informação.
no que toca à inabilidade da primeira lei em prever a ocorrência de certos fenômenos. Isso é justamente o que a gente chama de segunda lei da termodinâmica. Nós veremos que um processo físico, um determinado fenômeno ocorre se e somente se a primeira lei e a segunda lei forem satisfeitas simultaneamente. A propriedade que está por trás disso, que permite violar ou melhor, detectar uma violação da segunda lei é chamada de entropia. E nós veremos isso no futuro. Algo que é bastante importante para a engenharia é o fato que a segunda lei permite que a gente defina alguns limites teóricos para máquinas e refrigeradores térmicos. Para o engenheiro isso é fundamental. Ele, dadas as condições envolvidas, ele sempre pode dizer assim, qual é a máxima eficiência que eu posso extrair dessa situação. Essa é realmente o valor por trás, o maior valor por trás da segunda lei quando nós falamos em engenharia, em aplicações de engenharia. Como nós vimos anteriormente, a partir do trabalho é fácil a gente produzir calor. Basta esfregar as mãos. Então, esfregando as mãos, a gente tem aqui uma força aplicada a um objeto que leva a um deslocamento. Então, isso aqui, olha, rapidamente produz calor. Então, é fácil produzir calor a partir do trabalho. O problema surge quando a gente quer fazer o processo inverso, como a gente viu naqueles exemplos, que a gente quer fornecer calor para o sistema e produzir trabalho a partir disso. Espontaneamente, como nós podemos ver aqui, isso não acontece. Eu forneço calor e eu não consigo fazer com que de maneira ordenada a água se movimente e transfira esse movimento para o eixo, o que a princípio geraria trabalho. Mas isso não acontece espontaneamente. É justamente por isso que nós precisamos de uma máquina térmica. A máquina térmica tem a função de aproveitar essa forma de energia mais rudimentar, que é o calor, e fazer com que essa energia seja aproveitada e convertida em uma forma mais útil de energia, que é o trabalho mecânico, que é o trabalho de eixo. Toda máquina térmica ela pode ser organizada, ela pode ser vista a partir desse esquema que está apresentado aqui. Esse esquema ele envolve duas fontes, uma fonte a alta temperatura e uma fonte a baixa temperatura. É importante que a fonte, ou também chamada de reservatório, seja, na prática, um objeto, um corpo com bastante massa. Porque, por definição, o reservatório ele pode perder ou ganhar calor sem alterar sua temperatura. Esse tipo de comportamento a gente observa quando nós temos corpos com alto valor de calor específico e uma grande quantidade de massa. Combinando essas duas propriedades, nós temos a capacidade térmica, ou seja, uma grande capacidade térmica associada a esses reservatórios. Como exemplos de reservatórios que nós temos em diferentes aplicações no dia a dia, nós podemos citar os seguintes: os lagos, rios, oceanos, a própria atmosfera, um sistema bifásico. Lembrando que quando nós temos uma mistura, nós podemos transferir calor para a mistura ou retirar calor da mistura. Se ela estiver distante dos pontos de líquido saturado ou vapor saturado, a temperatura não muda. O ar de uma sala também pode ser considerado como um reservatório, uma fonte, um sumidor. Toda máquina térmica ela trabalha utilizando uma substância, e essa substância é chamada de fluido de trabalho. Podemos mencionar alguns exemplos, como a mistura de ar combustível, o vapor d'água, o líquido refrigerante que circula numa geladeira. São exemplos da substância que é responsável justamente pelas trocas de calor. É essa substância que absorve calor em um momento, é essa substância que perde calor em outro momento e é essa substância que produz trabalho. Sem um fluido de trabalho não há máquina térmica. Aqui nós temos um exemplo de máquina térmica usado com bastante frequência para produzir energia elétrica. É uma usina termoelétrica. Uma usina termoelétrica ela tem o objetivo de queimar um determinado combustível
Pode ser um combustível fóssil, pode ser madeira, e produzir eletricidade a partir disso. Ela, como vocês podem observar aqui, o calor ele é produzido então nessa região a partir da queima do óleo, do carvão, e é transferida para um evaporador que está aí. Esse dispositivo ele evapora uma determinada quantidade de água que é direcionada depois para uma turbina. A turbina produz trabalho de eixo. Como nós vimos, por indução eletromagnética, nós temos a produção de energia elétrica. Após passar pela turbina, o fluido então tem uma energia mecânica menor. Ele passa por um trocador de calor, perde a energia residual e é direcionada para o evaporador novamente a partir de uma bomba, que está aqui. E note que nós fechamos então um ciclo. Verifique que essa região em azul nessa imagem, ela consiste de um sistema fechado. Um sistema visto de forma geral, como um todo, um sistema que apresenta massa fixa. Então, a máquina térmica ela é um sistema de massa fixa. Se nós analisarmos individualmente cada um dos dispositivos, claro, nós temos transferência de massa entre um dispositivo e outro, mas a máquina em si ela é um sistema fechado. Claro que nessa ilustração é uma ilustração bastante simplificada, mas esse é o objetivo do nosso curso. Nós queremos desenvolver uma intuição física, desenvolver um entendimento sobre os dispositivos de engenharia, as trocas térmicas, de modo a mais tarde evoluir o nosso entendimento para situações mais reais. Veja como é que fica a estrutura de uma termoelétrica quando esquematizada a partir de um sistema que é baseado em uma fonte e um sumidouro. A máquina térmica opera entre essas duas temperaturas, entre esses dois reservatórios. Então aqui em cima, olha, nós temos calor entrando no sistema. Aqui embaixo nós temos calor saindo do sistema. Calor entra então no evaporador. Ele sai no condensador, que é um trocador de calor que, como nós vimos na imagem anterior. Nessa passagem existe uma produção de trabalho na turbina e um consumo de energia na bomba, como vocês podem ver aqui. Então existe um consumo de energia. A gente pode analisar o balanço de energia e mostrar que o trabalho líquido é exatamente igual ao calor líquido nesse processo. A gente já vai ver isso. Note que uma máquina térmica, na sua operação, ela consome uma parte de energia, ela consome parte do trabalho produzido. Logo, quando nós estamos trabalhando com máquinas térmicas, a gente sempre trabalha com o conceito de trabalho líquido, que é a quantidade de trabalho que foi produzido menos a quantidade de trabalho que foi utilizado pela própria máquina térmica. Veja como isso poderia ser esquematizado nesse sistema, considerando que a turbina e a bomba estão ligados por um eixo. De maneira similar ao que nós vimos anteriormente, quando nós falamos sobre turbocompressores. Veja como é que fica o balanço de energia aplicado a uma máquina térmica. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma quantidade de energia entrando na forma de calor. Nós temos uma quantidade de trabalho sendo produzido, trabalho líquido, como nós vimos, e temos uma quantidade de energia saindo da máquina na forma de calor, sendo perdida por reservatório a baixa temperatura. Toda máquina ela opera, como nós vimos, de maneira cíclica. Então o fluido de trabalho, ora ele está no evaporador, depois passa pela turbina, passa pelo trocador de calor, ou condensador, e através da bomba ele retorna ao evaporador. Então o fluido de trabalho ele executa um processo cíclico. Isso significa que no final do processo o fluido de trabalho tem exatamente a mesma energia que ele tinha depois. Isso significa que a energia que entra numa máquina térmica é exatamente igual à energia que sai pela máquina térmica. O que entrou nesse caso é justamente a quantidade de calor. O que saiu é trabalho e calor QS,
calor cedido para o reservatório a baixa temperatura. Quando nós escrevemos isso, então nós podemos sempre mostrar que trabalho líquido é igual a calor que entra menos calor que sai. Isso é uma expressão da conservação da energia do sistema. A energia entra na forma de calor, parte desse calor vira trabalho e a outra parte é cedida para o reservatório a baixa temperatura. A eficiência ela é sempre medida em termos daquilo que eu obtenho pelo aquilo que eu pago. Então, é o efeito obtido, que é trabalho, sobre aquilo que é gasto ou aquilo que sai do meu bolso. Então, a energia fornecida ali. Não importa a máquina térmica, a gente sempre fornece uma determinada quantidade de calor para o sistema. Parte desse calor vira trabalho, que é o efeito obtido, e uma parte desse calor é perdido. Então, o que nós temos aqui? Olha, qual que seria o trabalho líquido para uma máquina térmica? O que seria o efeito obtido? Seria justamente o calor que entrou menos o calor que saiu, sobre aquilo que foi gasto, quantidade de calor que entrou. É muito comum nos livros ou a gente se referenciar aos reservatórios, em vez de falar em quantidade de energia que entrou na máquina térmica, quantidade de energia que saiu da máquina térmica. É comum a gente falar assim, a quantidade de calor que foi cedido pelo reservatório de alta temperatura, a quantidade que foi ganha pelo reservatório de baixa temperatura. E representarmos isso por QQ e QF, em referência aos reservatórios, alta temperatura e baixa temperatura. Então é comum a gente, em vez de usar a referência QE e QS, a gente usar QQ e QF, como está aqui. Simplificando essa relação, nós temos então a expressão da eficiência térmica para qualquer máquina térmica. E ela é baseada em duas quantidades, nas quantidades envolvidas na transferência de calor, que é o calor cedido e o calor perdido. Vamos ver aqui alguns exemplos. Motores a centelha, como nós veremos hoje, motor a combustão interna, a gasolina, olha a eficiência térmica, 25%. Motores a diesel, 40%. Turbinas a gás, 60%. Então percebam como existe uma grande quantidade de energia perdida nesses processos. Nos motores a combustão interna baseados em centelha, isso é 25%. Significa que nós estamos falando aí em torno de 75% da energia sendo perdida no processo. Então a eficiência térmica de um motor a gasolina é realmente muito baixa. Isso melhora um pouco quando nós falamos em motores a diesel e turbinas a gás. Mas vejo que tem muito potencial ainda para ser desenvolvido em termos de motores quando a gente menciona a questão de eficiência energética. Uma coisa muito interessante quando nós estamos trabalhando com máquinas térmicas é a determinação do trabalho em um determinado processo termodinâmico. Ela é interessante porque ela é a essência da máquina térmica. Como nós observamos no slide anterior, a eficiência térmica ela é baseada na transferência de calor e naquilo que é cedido para a máquina. Então, o trabalho ele está diretamente ligado à transferência, à eficiência da máquina. E como nós vimos nas aulas anteriores, quando a gente está falando em trabalho, em particular trabalho de fronteira móvel, isso está ligado ao diagrama PV. Então, a área sobre a curva do processo é o trabalho produzido. Se a gente pega a área associada à expansão menos a área associada à compressão, como a gente vai ver, a gente tem uma área líquida. E essa área líquida impacta diretamente na medida de eficiência. É fundamental que a gente sempre determine o trabalho líquido de uma máquina. E isso é tão importante que já lá por volta do século XVIII, James Watt e alguns colaboradores desenvolveram o que é chamado de diagrama indicador de Watt-Boulton-Southern. Como vocês podem ver aqui, a ideia desse indicador é assim: eu quero produzir o diagrama pressão, volume em tempo real. Por quê? Porque assim
eu consigo determinar o trabalho produzido em tempo real. Olha que coisa útil, né? Então, se você está trabalhando numa determinada máquina térmica, você quer fazer alguns ajustes e verificar se esses ajustes eles têm um impacto positivo ou negativo sobre a eficiência. É justamente essa ideia do indicador. Então você desenha o diagrama e visualmente você já obtém a área do diagrama PV. Veja que aqui está invertido, o diagrama apresentado aqui é o diagrama VP, mas basta a gente só refletir esse diagrama e ver o que a gente já explorou anteriormente, o diagrama PV. A área líquida é justamente essa área que está marcada aqui em verde. Então imagine que coisa útil, né? Você ajustar sua máquina e rapidamente verificar se isso aumenta a área ou diminui a área. Veja como é que funciona o indicador. A parte que mostrava a leitura de pressão ela foi inventada pelo Watt e pelo Bolton em 1790. E a placa deslizante e o traçador baseado em um lápis, ele foi incluído mais tarde por Sauter em 1796. Então, essa composição permitiu então que a pressão em todos os momentos pudesse ser registrada para os valores de volume do pistão em determinados tempos. Então a gente vê como é que aqui a gente consegue ver como é que o diagrama indicador funcionava. À medida que a placa se movimentava, o lápis ele desenhava o valor de pressão associado a um determinado volume. E com isso, no final do processo, eles tinham já o diagrama PV delineado e podiam decidir rapidamente se uma determinada modificação melhorava ou diminuía a eficiência do motor. Uma coisa realmente super interessante, que, dada a importância, surgiu lá muito cedo, quando os primeiros motores a vapor foram inventados. Vamos fazer um exemplo que mostra a aplicação desses conceitos. Imagine que nós temos uma fornalha que compõe uma máquina térmica e fornece calor a uma taxa de 80 megawatts. Se a taxa com que o calor for rejeitado para um rio próximo for igual a 50 megawatts, determine a potência líquida produzida e a eficiência térmica dessa máquina. Vamos ver. Então aqui nós temos uma fornalha produzindo 80 megawatts. Nós temos um rio próximo recebendo 50 megawatts desses 80. E nós temos aqui a produção de trabalho. Podemos determinar a potência líquida da seguinte forma. Ou podemos começar com a eficiência. A eficiência nós vimos que ela é igual a 1 menos QF sobre QQ. Note que estamos trabalhando com potência. Então a gente precisa, primeiro de tudo, converter isso aqui para potência. Como é que a gente faz isso? Multiplica esse segundo termo, apenas o segundo termo, por 1. 1 também pode ser escrito como ΔT sobre ΔT. Isso então fica 1 menos QF sobre ΔT sobre QQ sobre ΔT. Como nós vimos, isso aqui é QF ponto, isso aqui é QQ ponto. Logo, nós ficamos 1 menos QF ponto sobre QQ ponto. Podemos agora substituir esses valores nessa relação. Então aqui nós temos então 1 menos, o que é cedido é 50 megawatts, o que é cedido pela fornalha é 80 megawatts. Então se vocês fizerem essa conta, isso vai dar 0,375
ou uma eficiência de 37,5%. Então vejo que a eficiência ela pode ser escrita em termos de valores percentuais, como vocês podem notar aqui. Então vejam que a eficiência pode ser escrita em termos percentuais. Isso significa que 37,5% do calor fornecido se transforma em trabalho. Apenas 37,5%. O restante ele é perdido para a vizinhança, nesse caso, o rio. Então a eficiência nós determinamos, agora precisamos determinar a potência líquida. Vimos também que eficiência é igual ao trabalho líquido sobre o calor fornecido. Em termos de taxa e potência, temos isso aqui. Isso significa que a potência líquida é a eficiência vezes o calor que foi cedido para a máquina. Então isso significa que o calor líquido, trabalho líquido, melhor, potência líquida, nesse caso seria 30 megawatts. Posso calcular por isso aqui, eu posso ver a diferença, como nós vimos nos slides anteriores. Então, a eficiência da máquina é 37,5% e ela produz 30 megawatts de trabalho. Algo que sempre surge, uma pergunta que sempre surge quando nós olhamos essa expressão de eficiência térmica é que quanto menor for o valor de QF, maior será a eficiência. O ideal mesmo seria a gente poder anular essa quantidade aqui, né? Isso seria perfeito. Aí a gente tem eficiência de 1 ou de 100%. Vamos analisar isso, como é que fica essa questão numa máquina bastante simples. Um elevador movido a gás. Qual a ideia? Esse elevador ele faz o seguinte: toda vez que o gás é aquecido, ele eleva uma massa. Quando nós temos essa condição inicial, veja, nada acontece. Se a gente deixa ali o gás a 30 graus Celsius, coloca o peso, nada acontece. Primeira coisa que a gente precisa fazer: fornecer calor para o sistema. Digamos que a gente deixe o gás em contato com o reservatório a 100 graus Celsius. Aí a gente, como temos uma diferença de temperatura, o calor ele fluirá para o gás, aquecendo. Com o aquecimento, o gás se expande e eleva o pistão e essa massa M que está aqui em cima. Vamos imaginar uma situação mais simples. Vamos imaginar que o pistão aqui ele tem uma massa nula e o que interessa para nós é apenas a variação de energia potencial gravitacional do peso. Então vamos também desprezar qualquer outra forma de energia associada à variação de energia cinética do êmbolo ou do peso no início do processo, assim como a própria compressão da atmosfera nessa situação. Então a gente considera como mais importante aqui apenas a variação da energia potencial da massa. Digamos que a gente tenha transferido 100 kJ, desses 100 kJ, parte foram convertidos em energia potencial, uma vez que o êmbolo foi elevado. Então 85 kJ permanecem no gás, uma vez que o gás se aqueceu. Energia térmica foi fornecida. Como é que a gente poderia retornar ao estado inicial e fazer com que a máquina opere novamente? Veja que é importante ter em mente que a máquina térmica ela opera sempre em regime permanente, de modo contínuo. Ela sempre retorna ao estado inicial para realizar o processo novamente. Então é isso que nós queremos aqui. Imagine como isso seria, né? Veja que a única maneira de fazer com que o gás retorne ao estado inicial
colocando em contato com o reservatório a baixa temperatura. Senão ele não perde essa quantidade de energia residual de 85 kJ. Ele não perde. Se a gente não deixá-lo por algum tempo um reservatório a baixa temperatura, ele não retorna ao estado inicial. Isso significa que a nossa máquina não consegue realizar novamente o processo. O que nós concluímos? Nós verificamos que o gás, como fluido de trabalho, ele precisa, em alguns momentos, estar em contato com o reservatório a alta temperatura e em outros momentos ele precisa estar em contato com o reservatório de baixa temperatura. Ou seja, nós sempre precisamos de 2 reservatórios. Isso é uma exigência. Uma máquina térmica precisa operar entre 2 reservatórios para trabalhar de forma contínua. Não há como abrir mão dessa condição. Isso permite que a gente enuncie a segunda lei da seguinte forma: é impossível para qualquer sistema passar por um processo no qual ele absorve calor de um único reservatório e converte o calor completamente em trabalho, de modo que o sistema retorne ao estado inicial. Isso é conhecido como enunciado de Kelvin Planck da segunda lei da termodinâmica. De forma mais enxuta, ele diz o seguinte: não existem máquinas perfeitas. Não é possível que uma máquina tenha eficiência de 100%. Veja como que seria uma máquina de eficiência de 100%. Ela seria assim. Ela seria uma fonte. Veja que agora não tem mais sentido a gente falar em reservatório a alta temperatura, em baixa temperatura. Seria apenas uma fonte a uma determinada temperatura que absorveria, que forneceria calor para a máquina, e a máquina converteria completamente calor em trabalho, ou seja, o QF aqui seria igual a 0. A princípio, ninguém até hoje conseguiu conceber uma máquina com essa característica. Veja que se a gente conseguisse fazer isso, a gente conseguiria usar toda a energia que está disponível num oceano, por exemplo. Podemos acoplar essa máquina térmica e ficar lá retirando energia de maneira contínua do oceano e produzindo trabalho. Uma vez que o oceano apresenta uma grande quantidade de energia, dada a sua massa e o seu elevado calor específico, nós estamos falando de água. Então, isso tem uma capacidade térmica muito elevada e poderia então fornecer uma grande quantidade de energia, de modo que uma máquina perfeita pudesse ser fabricada. Só que a princípio, até hoje, ninguém conseguiu construir uma máquina assim. Isso acontece porque nós temos no processo de produção de trabalho, a gente tem uma certa falta de controle sobre o sistema microscópico, sobre o que acontece no fluido de trabalho. Como exemplo, podemos citar o caso de um plano inclinado com um bloco, quando apresenta atrito. Para que a gente consiga deslogar esse bloco, eu preciso fornecer uma determinada energia, preciso aplicar força por um determinado deslocamento. Isso demanda uma quantidade de energia para a realização desse processo. O que acontece é que o atrito, como nós sabemos, produz calor. Isso significa que parte da energia que foi fornecida por bloco, que possui um movimento ordenado, foi perdido para o plano que agora se apresenta um pouco mais aquecido, tanto nesse caso, tanto o bloco quanto no próprio plano. E esse aquecimento, ele é revelado quando nós analisamos o estado da agitação molecular das moléculas que compõem ambos os objetos. Só que, agora que as moléculas possuem esse estado de agitação maior, essa energia ela foi distribuída de maneira desordenada. Inicialmente nós tínhamos um bloco se deslocando, onde todas as moléculas do bloco se deslocavam de maneira bastante ordenada. Agora essa energia ela foi dissipada, ela foi distribuída entre esses objetos, entre o plano e o bloco. Para a gente retirar essa energia não é tão simples assim, porque agora essa energia está distribuída como energia interna
associado ao sistema microscópico. Isso permite que a gente conclua o seguinte: a gente consegue extrair parte da energia das moléculas. E essa parte a gente transforma em trabalho. Mas a gente não consegue retirar toda essa energia. Porque para retirar toda essa energia a gente deveria fazer com que todas as moléculas, tanto do plano inclinado como do bloco, atuassem de maneira muito ordenada, de modo a devolver essa energia ao bloco quando ele retornasse ao estado inicial. A princípio, isso é impossível a gente fazer. O que explica, então, essa eficiência mais baixa observada no processo, mais baixa em relação à máquina perfeita, a máquina com eficiência de 100%. O que nós concluímos? A princípio, a primeira lei ela proíbe a criação e a destruição de energia. A energia ela pode ser transformada, ela pode ser convertida, ela não pode ser destruída nem criada. Quando nós falamos de segunda lei, nós vemos que a energia ela não está disponível como a gente imaginava. Então, a segunda lei ela fala sobre disponibilidade de energia e dos modos, das maneiras que a gente consegue converter energia. A gente consegue converter trabalho em calor facilmente, mas calor em trabalho não. A gente não consegue tornar toda a energia disponível para a realização de trabalho. Isso é o que, a princípio, a segunda lei da termodinâmica nos diz, uma vez que não existem máquinas perfeitas. Vamos ver um exemplo, uma máquina perfeita bastante conhecida, que é o motor a gasolina. Então, o motor a gasolina ele é composto por um pistão, um êmbolo móvel, que está aqui. Ele apresenta a biela, que é esse eixo, que conecta pistão ao virabrequim. Nós temos aqui uma válvula de admissão, uma válvula de exaustão, nós temos o duto de admissão e o duto de exaustão. Então, essa é uma composição esquemática de uma máquina térmica que opera usando uma mistura ar-combustível como fluido de trabalho. Vamos acessar esse site aqui, que ele mostra vários tipos de dispositivos, vários tipos de máquinas térmicas do nosso dia a dia. Bem, aqui nós temos um esquema para o motor a gasolina, que é também conhecido como motor de 4 tempos, que foi inventado por Nikolaus Otto por volta de 1876. Vamos ver como é que ele opera aqui. Veja que nós temos várias etapas envolvidas. Etapa de admissão, compressão, explosão e exaustão. Nós percebemos que esse eixo gira 2 vezes para executar os 4 tempos envolvidos. Aqui a gente consegue perceber, todos os detalhes envolvidos na produção de trabalho que acontece na etapa de explosão ou de combustão, que é propiciada aqui pela centelha, esse processo. Então, no gás, o cilindro ele possui uma mistura de ar combustível, que entra pela admissão, e essa mistura é comprimida e elevada a uma determinada temperatura. Quando vem a centelha, essa mistura entra em combustão e movimenta o pistão. É nesse momento que o trabalho é produzido. Mas notem que, para que todo o processo recomece, o pistão sempre precisa ser reposicionado. Então, isso significa que, após a explosão, o sistema precisa atuar sobre o gás, sobre o pistão, de modo que ele retorne ao estado inicial. Então, existe uma quantidade de trabalho produzida, mas existe também um trabalho consumido no processo para fazer com que o sistema sempre retorne ao estado inicial. Então, agora vamos analisar o motor a gasolina do ponto de vista termodinâmico. Veja que o que nós precisamos analisar? Nós precisamos analisar uma admissão, onde você tem então, a entrada de combustível, ou da mistura ar-combustível no sistema. Depois nós temos a compressão e centelha, que leva justamente à produção de trabalho no processo de expansão.
Depois a etapa de exaustão, onde os resíduos da combustão são expelidos do sistema para que a máquina recomece. O cilindro, o pistão ele sempre fica posicionado entre dois pontos. Um ponto de mínimo volume e um ponto de máximo volume. Então o mínimo volume acontece mais ou menos por aqui, olha. Então volume mínimo. Volume máximo acontece quando esse eixo está alinhado exatamente na vertical aqui, olha. Quando nós temos a biela exatamente na vertical, aí a gente tem um volume máximo. A relação entre o volume máximo e o volume mínimo é conhecida como taxa ou razão de compressão, que é da ordem de 8 a 12 nos motores mais atuais. Então, a taxa de compressão não é nada mais do que a relação entre volume máximo e volume mínimo. E nós representamos então aqui pela letra R. Veja como é que fica então o ciclo Otto ideal. Então, como nós vimos, o motor a gasolina foi criado pelo Nicolas Otto por volta de 1876. Por isso que o motor a gasolina leva o nome de ciclo Otto. O ciclo Otto mais simples é chamado de ciclo Otto ideal, que é o que nós vamos modelar aqui. A gente vai imaginar a seguinte situação. Então, no começo, nós temos uma compressão adiabática, onde o gás ou a mistura ela é comprimida. Processo 1, processo 2 aqui. Então, o sistema sai do volume máximo, vai para o volume mínimo. Isso é feito muito rápido, de modo que não há tempo suficiente para haver troca de calor com a vizinhança. Essa é, pelo menos, a nossa idealização. Quando o ar está na condição de volume mínimo, é injetado uma quantidade de calor no sistema. Essa quantidade de calor imita o processo de centelha. Imagine que a gente poderia ter um sistema aberto, onde entra aqui uma mistura de ar combustível em algum momento, e depois a mistura ela é queimada a partir da centelha. Nós podemos imitar esse processo de liberação de energia a partir da queima, imaginando uma quantidade de calor, ou uma quantidade de calor transportada pela massa, como nós vimos. Se a gente quer trabalhar com taxa, nós podemos aqui trabalhar com a vazão mássica. A gente consegue, então, acessar, ou melhor, relacionar diretamente a transferência de massa com uma transferência de calor. Massa carrega consigo uma quantidade de energia. Nós estamos modelando aqui como calor. A vantagem de se fazer isso é que você não precisa imaginar o sistema aberto. A gente considera um sistema fechado que recebe uma transferência de calor equivalente àquela que ele teria com a injeção de massa e queima a partir da centelha. Após isso, nós temos um processo de expansão, uma explosão propriamente dita, que produz trabalho. Isso é feito de maneira extremamente rápida, de maneira que a gente consegue considerar a expansão como perfeitamente adiabática. Isso está representado aqui no processo 3-4. O sistema está aqui e vem para cá. Depois, o processo ele é finalizado a partir de uma perda de calor para a vizinhança, que seria equivalente a dizer, olha, existe uma quantidade de massa saindo, são os gases da exaustão, são sendo liberados porque o sistema recomeça. Nós imaginamos tanto o processo 2-3 quanto o processo 4-1 como sendo processos que ocorrem a volume constante, processos isocóricos. O calor ele é fornecido de maneira instantânea, sem movimento de pistão, no processo 2-3, e depois ele é perdido de maneira instantânea no processo 4-1, sem alteração dos volumes do sistema. Veja então o que nós temos. Nós temos inicialmente uma compressão adiabática, depois uma compressão isocórica, o sistema tem um aumento de pressão, mas de maneira isocórica, depois uma expansão adiabática e, por fim, uma redução de pressão, uma expansão isocórica. Veja, uma perda de calor que
leva a uma queda de pressão no sistema. Então, essa é a ideia do ciclo Otto ideal. Como ficaria isso se nós comparássemos o ciclo ideal a um ciclo real? Isso que nós teríamos aqui. Olha. Então, o ciclo real ele é mais complicado. Mas uma primeira análise do ciclo Otto, vejo que a área que está nessa região aqui, olha, que está relacionada ao trabalho líquido, não é muito diferente dessa área que está aqui, olha. Que é o que a gente busca, né? Na expressão de eficiência, o que a gente quer é trabalho. E a partir dessa análise simplificada, a gente já tem uma boa estimativa de quanto seria o trabalho produzido na situação real, sem as complicações envolvidas de um sistema aberto. Veja o que nós teríamos aqui, no caso de um processo real. A gente tem aqui as válvulas nesse caso, o sistema começaria por aqui. Então tem uma admissão, depois uma compressão, a ignição, que aumenta a pressão do sistema de maneira isocórica, quase isocórica, como vocês podem ver aqui. Depois uma expansão até que as válvulas se abram e permitam, então, a exaustão, que ocorre mais ou menos em torno da pressão atmosférica. Então o gás ele sai do pistão e é admitido depois com uma pressão um pouco mais baixa do que a pressão atmosférica, uma vez que o pistão está se movimentando para baixo, está saindo do mínimo e indo para o máximo. Você tem uma leve diminuição da pressão que permite, então, o escoamento da mistura ar combustível para dentro do cilindro. Aqui vejam essa etapa que envolve justamente a abertura da válvula de exaustão e depois a abertura da válvula de admissão. A princípio, a gente não precisa modelar isso nessa primeira abordagem. Como é que fica, então, a eficiência térmica nesse processo? Eficiência térmica é sempre o trabalho produzido pelo aquilo que eu pago. Eu pago pela quantidade de calor que forneci para o sistema por meio da queima de uma determinada massa. Eficiência, então, ela pode ser escrita, se a gente lembrar lá da quantidade líquida como sendo igual ao QQ menos o QF, dessa forma aqui. Vamos calcular primeiro a quantidade de calor que é adicionada ao sistema no processo 2.3, que está aqui, ó, que é um processo isocórico. Imagine um sistema fechado, o que simplifica bastante a nossa análise, uma vez que a gente não precisa se preocupar com a entrada e saída de massa. Então, é apenas uma quantidade de calor que foi transferida pelo sistema, nesse caso, que produzido a partir da queima. Temos então uma quantidade de calor entrando, não temos uma quantidade de calor saindo. Também não há trabalho sendo realizado nessa etapa, processo isocórico. Então isso aqui também é igual a zero. O que sobra? Só a quantidade de calor que entrou, que aqui eu já substitui por aqui, uma vez que eles, usando a literatura mais convencional, nós ficamos então com o calor que foi adicionado igual à variação da energia interna do sistema. Então, adiciono calor e varia a energia interna do sistema. É isso que aconteceu aqui. Usando a aproximação de gás ideal, o que é uma boa aproximação nessas condições, então nós temos altas temperaturas e as pressões não são tão altas assim, nós podemos dizer então que o calor específico é igual a 1 sobre m du dt. A hipótese de gás ideal permite dizer que o Uzinho aqui é só uma função da temperatura. Logo, nós podemos escrever essa relação dessa forma, uma vez que U não depende mais de outra propriedade, é uma derivada apenas ordinária. Isolo du, integro e obtenho então essa relação como nós já vimos anteriormente, que depende do calor específico médio nessa análise. Se a gente reescrever essa equação em termos do processo 2.3, então
temperatura final, temperatura no estado 3, temperatura inicial, né? Temperatura no estado 2, podemos escrever que QQ é igual a massa do gás vezes o calor específico, a volume constante, vezes a variação de temperatura. Podemos aplicar essa mesma ideia ao processo 4.1 e determinar QF. Apenas tome cuidado que quando nós estamos trabalhando aqui com QF, vai surgir um sinal negativo nessa análise. Veja que quando nós aplicamos o balanço, aparece sempre a quantidade de calor líquida, que é o calor que entrou na máquina menos o calor que saiu da máquina. No caso do processo 2.3, o que nós temos? Nós temos que o calor que saiu é 0. Então, o calor líquido, ele é simplesmente QE ou próprio QQ, como nós vimos ali. Quando a gente trabalha com o processo 3.4, ou melhor, 4.1, nós temos o quê? Nós temos calor saindo do sistema. Isso significa que o líquido, na equação de balanço, ele fica menos que S. Então vai surgir um sinal negativo desse lado. A variação então é T1 menos T4. Multiplico por menos 1 ambos os lados da equação, então inverto o ΔT aqui. Fica T4 menos T1 e a gente obtém essa relação. Apenas um detalhe importante quando nós estamos aplicando equações de balanço, né? Então o sinal, veja que ele aparece naturalmente da análise. A gente não precisa colocar o sinal lá. Ele sai do balanço, como nós já vimos anteriormente. Substituindo as relações para QF e QQ, temos essa expressão aqui para eficiência térmica. Podemos considerar calores específicos constantes, o que seria verdadeiro se a gente considerasse gases monatômicos. Gases monatômicos não dependem, o calor específico, o volume constante, não depende da temperatura, então isso aqui é exatamente igual a isso. Então esse termo vai embora com esse termo, e a gente fica então com uma eficiência que depende das temperaturas envolvidas. Temperatura 1, 4, 2 e 3. Só que medir temperatura já permitiria, medindo as temperaturas dos 4 estados, a gente já poderia determinar a eficiência. Não é muito conveniente. Por quê? Porque a variável de projeto aqui envolve os volumes, ou melhor, envolve a razão entre o volume máximo e o volume mínimo, que é justamente a razão de compressão. É mais natural a gente trabalhar com a eficiência em termos da razão de compressão do que com as temperaturas. Porque a razão de compressão é algo que é definido de fábrica. Você já sabe isso antes do motor começar a operar. A fim de simplificar um pouco mais essa relação, para deixar ela então mais ajustada aos dados do projeto que envolvem os volumes, nós podemos explorar os processos adiabáticos que estão incluídos nesse ciclo. Veja que nós, quando determinamos a eficiência, a gente considerou apenas a informação relacionada aos processos ocóricos, ao processo 2.3 e processo 4.1. Podemos agora incluir a informação do processo 1.2 e processo 3.4, que são processos adiabáticos. Em breve a gente vai mostrar o seguinte, que existe uma relação entre a temperatura e os volumes quando nós temos gases ideais sofrendo processos adiabáticos. Essa relação diz o seguinte, que se eu tenho um processo adiabático entre os estados 1 e 2, nós podemos escrever que T1 V1 elevado a K na menos 1 é igual a T2 V2 elevado a K na menos 1. Ou seja, eu posso relacionar o estado 2 ao estado 1, sabendo a razão entre os calores específicos existentes, que é Cp sobre Cv.
Então isso é uma informação da substância do fluido de trabalho. Com essa informação vocês conseguem mostrar, então, que a eficiência do ciclo Otto ideal ela é dada por essa expressão aqui, que depende da razão de compressão e da substância de interesse representada aqui pelo K. Então mostrem isso, de modo que a gente consiga ter essa visão geral da análise de um ciclo Otto. Por uma questão de comparação apenas, olha, a gente consegue, se a gente assumir o ar como substância de trabalho, o K, que é a relação entre CP e CV, é 1,4. Vamos considerar uma das razões de compressão, taxas de compressão mais baixas, em torno de 8. Se a gente fizer isso, a gente chega num valor de eficiência em torno de 56%, ou seja, 56% do combustível ele é convertido em trabalho. Quando a gente vai para a análise do real, a gente vê que isso é bem menor, na faixa de 25% a 30%. Como nós discutimos, isso é realmente uma ineficiência energética, porque boa parte do combustível, da energia disponível, ela acaba sendo perdida no processo. É por isso que vocês estão estudando termodinâmica, porque vocês precisam melhorar essa relação. A gente não pode perder tanta energia assim nos tempos atuais. A gente precisa melhorar a eficiência energética desses dispositivos que a gente utiliza tanto em nosso dia a dia, principalmente para evitar a quantidade de poluentes que isso acarreta, dada essa ineficiência. Aqui nós temos um gráfico que mostra a eficiência do ciclo Otto em função da razão de compressão. Veja que quanto maior a razão de compressão, maior a eficiência. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas e mesmo assim a gente continua com 25% a 30% de eficiência? Sim. Por que será que a gente não consegue chegar em eficiências maiores, 60%, 70%? O problema que acontece em motores a gasolina é conhecido como autoignição. Quando a razão de compressão é muito alta, esse problema ele leva a uma falta de controle do motor. Como é que isso se dá? Lembre-se que o motor Otto, o ciclo Otto, ele utiliza como fluido de trabalho uma mistura de ar e combustível. O que acontece se essa mistura é muito comprimida? A sua temperatura sobe muito. Se essa temperatura sobe muito, ela pode entrar em combustão antes do aparecimento da centelha. E é isso o que limita justamente o aumento da razão de compressão em motores a gasolina. É um problema de autoignição. A gente pode tentar desenvolver combustíveis melhores, combustíveis mais resistentes à ignição, mas até o momento parece que isso é uma limitação considerável e não permite que a gente vá além dos 30%, em torno de 30% de eficiência máxima para esses dispositivos. Aí você pode pensar assim, pô, mas a gente pode melhorar o combustível, sim. A gente consegue trabalhar com combustíveis modificados de modo a serem mais resistentes à compressão, aumentando um pouco a taxa de compressão. Mas existe ainda uma limitação. Se vocês lembrarem das aulas de teoria cinética, vocês vão ver que a máxima razão possível entre CP e CV é de 1,6667, que é associada a gases monatômicos. Isso tem a ver com o tipo da molécula, com os graus de liberdade que a molécula pode ter. Quanto mais graus de liberdade a molécula tem, mais energia ela absorve no processo. Então, os gases que possuem menos graus de liberdade são os gases monatômicos. E isso impacta na relação entre o calor específico, a pressão constante e o volume constante. Isso limita justamente o maior K que poderia ser utilizado. A gente poderia imaginar, eu posso aumentar K sempre aqui, olha. Mas na verdade isso não é possível. O valor limitante é aproximadamente 1,7, que é associado a gases monatômicos. Se a gente considera outras misturas, olha aqui, caso de ar,
O K, 1,4. CO2, 1,3. Etanol, 1,2. Ou seja, essa curva ela vai só diminuindo ali. Para a mesma razão de compressão, a gente diminui o valor da eficiência, considerando esses combustíveis. Então, isso é um problema sério que muitas vezes talvez só possa ser eliminado, por uma nova concepção de motores, que realmente é difícil se eliminar a autoignição e melhorar o combustível de modo que ele apresente uma relação entre CP e CV maior do que 1,7. Mais tarde, após a criação do motor a gasolina, surgiu o motor a diesel, desenvolvido pelo Rudolf Diesel em 1890. Qual a principal diferença? A maneira com que a combustão ela é realizada. No caso do motor a gasolina, lembre-se, é o fluido de trabalho, é a mistura ar-combustível, ar-gasolina. No caso do motor a diesel, o fluido de trabalho é ar. Isso significa que o problema de autoignição não existe, que o ar não entra em ignição de maneira instantânea. Mas aí como é que você produz uma combustão? Você injeta combustível no momento certo. Assim, quando o ar ele é comprimido, em determinado momento entra o combustível na câmara de combustão. Como a temperatura do ar é extremamente alta, nessa condição, o combustível entra em combustão instantaneamente no processo de injeção. Então, à medida que ele é injetado, ele vai sendo queimado em função da temperatura interna. Essa é a principal diferença entre o motor a diesel e o motor a gasolina. Num caso, o motor opera como fluido de trabalho ar-combustível e a centelha inicia o processo. No segundo caso, o fluido de trabalho a princípio é ar e a combustão só aparece quando o diesel ele é adicionado e no momento oportuno, onde a temperatura do ar é consideravelmente alta, de modo que a mistura aí ar-diesel entre em ignição, sem a necessidade de uma centelha. Nós não vamos analisar aqui a expressão de eficiência, ou melhor, nós vamos derivá-la aqui. Se vocês tiverem curiosidade, nosso livro-texto ele tem uma seção associada a ciclos de potência, onde vocês vão ver a derivação do ciclo diesel ideal de maneira bastante detalhada. O que nós podemos concluir aqui? O ciclo diesel ele é parecido com o ciclo Otto. Ele muda só no modo em que o calor é adicionado ao sistema. No caso do ciclo diesel, o calor é adicionado em um processo a pressão constante, diferente do ciclo Otto, que é um processo de adição de calor a volume constante. Então, qual é a ideia aqui? A ideia seria a seguinte: você tem um processo que leva a um aumento de pressão. Então, quando você tem a transferência de calor para o sistema, isso faz com que a pressão aumente. Por outro lado, no ciclo diesel, se o pistão se movimentar, a pressão cai. Então, um efeito combinado entre adição de calor e movimento do pistão pode ser interpretado como um processo à pressão constante. Um fenômeno aumenta a pressão, que é a adição de calor ao sistema, mas por outro lado, com o movimento do pistão, nós temos uma diminuição da pressão. Algo intermediário a isso seria um processo isobárico, que está representado aqui. Analisando o ciclo diesel, veja que o processo 4.1 continua o mesmo, só muda realmente a injeção de calor, que ela é mais bem modelada no caso do ciclo diesel, em termos de um processo isobárico. A derivação da eficiência, ela levaria a esse termo adicional aqui, que está nessa relação aqui. Se olha só esse termo aqui, você vê que isso é o ciclo Otto. Mas o segundo termo está multiplicado por esse fator adicional aqui, que a gente até pode chamar ele de um determinado alfa.
Nessa análise entra a relação entre o volume 3 e o volume 2, que a gente representou aqui como RC. Se a gente substituir alguns dados, ali, substitua RC igual a 2, K igual a 1,2, 1,3, você vai ver que esse termo aqui que está multiplicando o termo 1 sobre RK na menos 1, ele é sempre maior do que 1. Dessa forma, o ciclo Otto sempre é mais eficiente do que o ciclo diesel. Bom, mas aí você pensa assim, na prática, a gente sabe que o ciclo diesel é melhor. Por quê? Porque o ciclo diesel trabalha com razões de compressão maiores. Os cilindros, eles são maiores. O teu volume máximo é sempre maior, bem maior do que o volume mínimo em comparação com o ciclo Otto. Então, na prática, há essa compensação de aumento da eficiência do ciclo diesel em função do aumento da razão de compressão. Para termos uma noção dos valores envolvidos, a gente pode substituir alguns valores típicos para o ciclo diesel. Razão de compressão 15, a relação entre V3 e V2 de 1,2, um CP sobre CV de 1,4, isso daria valor numérico de 65%. Se a gente compara isso com o real, nós vemos que tem bastante trabalho para frente com relação à eficiência dos motores. Uma vez que a eficiência do ciclo diesel é em torno de 35% a 40% no caso real. Então é algo que realmente vocês podem trabalhar bastante ainda para tentar melhorar essas questões que a gente discutiu aqui. Ficamos então por aqui hoje, pessoal. Aqui estão as bibliografias que foram utilizadas. Obrigado pela atenção de todos até este momento. Um abraço e a gente se vê em breve. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.